Olá, eu sou a enfermeira Anne Vietzorek e vou conversar com vocês sobre as 5 maiores dificuldades na amamentação e como resolvê-las. Uma das coisas mais comuns quando a gente está gestante é sonhar realmente com esse bebê que vai nascer, pensar como esse bebê vai ser, imaginar esse bebê conosco, em nossos braços, mas às vezes a gente acaba não se preparando para esse momento, que é o momento inicial do contato com o bebê e principalmente o momento em que a gente vai amamentar o nosso bebê. A gente às vezes idealiza uma amamentação como aquela que a gente vê nas fotos, com aquelas mães plenas, amamentando sorridentes, tranquilas, e que essa amamentação vai fluir de uma forma natural, uma forma intuitiva, uma forma como os mamíferos, né? Que a gente fala que mamífero nasce com um instinto para mamar. Mas nós precisamos lembrar que o nosso bebê, por algumas vezes, pode ou não ter algumas dificuldades, assim como nós mães. Porque às vezes o nosso bebê faz a busca, procura, né, tem uma boa abertura de boca, mas nós não sabemos como colocar esse bebê no peito. E é nesse momento que nós podemos ter alguns problemas na amamentação, principalmente relacionados com a falta de informação que podem ou não gerar algumas dificuldades. Dentre as maiores dificuldades que aparecem, principalmente nos primeiros dias da amamentação, está relacionada à dor para amamentar. Eu atendo muitas mães, né, trabalho com atendimento diariamente, e a maioria das mães, nos primeiros dias, apresenta uma dificuldade relacionada à pega do bebê, à dor na amamentação. E a dor ela pode acontecer por vários motivos, diferentes dificuldades que essa mãe pode ter. Então, uma das dificuldades mais comuns que a mãe pode apresentar dor na amamentação, principalmente nos primeiros dias, é a pega incorreta do bebê. Em relação à pega, nós precisamos trabalhar como essa mãe vai posicionar o seu bebê, como esse bebê deve abocanhar essa mama, como deve estar a posição da mãe, como ela deve se sentar, como ela deve trazer o seu bebê ao peito, como o bebezinho deve abocanhar a areola. Lembrar que o bebezinho, ele pode ter fome e ele pode ter um instinto de sucção, mas nem sempre ele sabe como fazer isso. Então, algumas vezes ele vai para o peito e ele vai acabar sugando da forma com que ele consegue. E essa sucção, se ela não estiver acoplada, se a boca desse bebê não estiver adequadamente acoplada ao seio da mãe, se ele não estiver próximo à mãe, possivelmente ele vai causar um trauma mamilar, que a gente chama de fissura. Essa fissura, ela vai aumentando conforme as mamadas, e se essas mamadas não forem sendo corrigidas, se essa pega nas mamadas não for sendo corrigida. E para que a gente perceba isso, às vezes demora um pouquinho. Em algumas situações nós percebemos que a mãe já está com fissura e ela não percebe. Então a gente pergunta: mãe, você está sentindo dor ao amamentar? E muitas vezes ela fala: olha, eu sinto uma ardência sim, agora no início eu não sentia, mas eu estou sentindo uma ardência. Porque realmente nos primeiros dias o mamilo está íntegro, né? Então a primeira mamada machuca um pouquinho, a segunda machuca mais um pouquinho, a terceira mais um pouquinho. E quando a gente vê, essa ferida está abrindo, ela está grande, está uma lesão grande, e aí vem a dificuldade para amamentar, porque a dor se torna muito intensa. A gente tem que lembrar que quando a gente tem um corte pequeno, esse corte tem uma intensidade de dor. Quando nós temos um corte maior, uma lesão maior, a dor vai ser mais intensa. Então, se a gente permitir que esse bebê mame sem corrigir a pega e tolerando a dor, essa ferida vai se abrindo a cada vez mais. Então, aquela coisa que às vezes a mãe traz o bebê pro peito e ela fala assim: nossa, tá doendo, mas deixa ele mamar. Então, às vezes nós toleramos uma dor, a gente se mostra muito forte, a gente quer manter a amamentação a qualquer custo daquele jeito, mas a gente acredita que aquilo vai calejar, que aquilo vai melhorar com o passar dos dias, porque o peito vai calejando e a dor vai passar. Não é assim. Infelizmente, não caleja e não passa. Tem que corrigir a pega, tem que corrigir a postura da mãe, tem que corrigir a posição do bebê para que melhore essa fissura, para que passe essa dor. Uma das coisas que eu sempre falo para a mãe: sentiu dor, tira o bebê do peito e faz o bebê abocanhar novamente. Pegou, o bebê começou a sugar, a mãe ainda está sentindo uma leve dor, mas com o passar das sucções, ela vai percebendo que essa dor vai aliviando, que esse mamilo vai se acomodando lá dentro da boquinha do bebê e que ela vai
tendo menos intensidade de dor, aí ela pode deixar o bebê mamar, porque possivelmente a pega está correta. Agora, se ela colocou o bebê para mamar e ela sente que aquela dor está ficando mais intensa, mais intensa, mais intensa, as lágrimas estão escorrendo do rosto dela, é porque essa pega está incorreta, então precisamos melhorar essa pega. Mas tem outra situação que pode ocasionar dor na amamentação, que é o engurgitamento mamário. O engurgitamento, ele acontece porque eu tenho uma grande produção de leite e que não está saindo no mesmo volume, na mesma quantidade que está sendo produzido. Esse engurgitamento acontece muito frequentemente após a apojadura, que é o que a gente chama de descida do leite. Essa descida do leite, ela acontece mais ou menos entre o 4º e 5º dia pós-parto. Para algumas mães um pouquinho antes, para outras um pouquinho depois, mas essa apojadura acontece para todo mundo. Para algumas ela vai ser um pouquinho mais intensa e para outras ela vai ser um pouquinho mais leve. Então lembrar que quando eu tenho uma produção além daquilo que o meu bebê está dando conta, eu preciso esvaziar essa mama. O engurgitamento, ele vai acontecer porque eu não estou retirando leite suficiente. Então, se o meu bebê está mamando e ele não está conseguindo dar conta de todo esse volume, eu preciso retirar o leite, especialmente antes de cada mamada. Primeiro, para facilitar a pega do bebê. Segundo, para prevenir fissuras. Porque quando eu não retiro esse leite, eu acabo tendo uma tensão muito grande na minha mama, a areola fica muito dura, muito tensa, o bebê abocanha a areola, a boquinha escorrega, porque é como se ele tentasse sugar uma bola de futebol cheia, a boquinha escorrega e ele acaba ficando só no mamilo. E ali no mamilo é que ele vai fazer uma pressão contra o palato duro aqui no céu da boca e vai machucar esse peito. Então, uma coisa muito importante para aquela mãe que teve a descida do leite e que tem uma produção grande e essa mama está ficando cheia, está ficando engurgitada, é retirar esse leite. Retirar o quanto mais ela conseguir para deixar essa mama bem macia. Volume, a gente não pode falar, porque o volume é de cada mãe. De repente eu tiro 2 dedinhos no copo, seja o suficiente. De repente eu retiro um copo cheio, eu ainda sinto que a minha mama está muito cheia. Então é importante que cada mãe conheça a sua mama, massageie bem essa mama, esgote. Lembrar que nos primeiros dias, na descida do leite, algumas vezes a maquininha não é tão efetiva, porque o colostro é um leitinho mais espesso, mais denso, é mais difícil dele sair. Então nessa fase, muitas das vezes a gente vai ter que resolver esse engurgitamento com a ordenha manual. Então retirar o leitinho com a mão, às vezes vai sair muito mais fácil, em uma quantidade muito maior, do que se você tirasse e ficasse lá tentando extrair com uma bombinha. Lembrar que a bomba elétrica também pode causar um trauma na mama se eu não souber como utilizá-la. Então, observar como é que está ficando esse meu mamilo, para ver se ele não está ficando muito sensível, muito dolorido, para que eu não cause mais dor do que eu já estou sentindo. E lembrar que quando eu tenho fissura, eu não devo usar maquininha, né, para extrair o meu leite, porque eu posso machucar ainda mais o meu mamilo. Então lembrar que a partir do momento que eu conseguir esvaziar essa mama, que essa areola ficou mais macia, eu vou conseguir fazer com que o meu bebê abocanhe melhor e consiga extrair melhor esse leitinho sem machucar o meu peito. Então essas duas condições, fissura e engurgitamento, podem causar e trazer muita dor para a mamãe. E a fissura e o engurgitamento juntos podem causar um terceiro problema que causa muita dor para as mamães, que é a mastite. Então, o excesso de leite também pode levar a uma mastite. Então, lembrar que se eu tenho uma fissura e o meu peito está muito cheio, é muito grande o risco de eu desenvolver uma mastite. Então, corrigir a pega, retirar o leite, vai prevenir a dor e prevenir uma mastite também. Então, essa condição é muito, muito comum nas mães que têm aí uma pega incorreta, uma dificuldade de colocar esse bebezinho para mamar, que não consegue fazer com que esse leite saia adequadamente, aí essa mama vai ficar muito cheia. E se ficar muito cheia, vai piorar a maneira para o bebê pegar, essa mama muito dura dificulta a pega, e isso tudo junto pode levar a uma mastite. Então, o que eu trago como solução? Primeiro, né, lembrar, vou avaliar minha mama, vou fazer massagem, vou esgotar meu leitinho, vou deixar essa minha mama bem macia. Aí eu vou colocar o meu bebê para mamar, fazer com que ele faça uma boa abertura de boca, abocanhe toda a areola, que eu consiga fazer com que ele tenha uma boa posição no meu peito para que ele consiga extrair o meu leite. Com isso eu vou prevenir a dor, vou prevenir a fissura, vou prevenir o engurgitamento e vou prevenir uma mastite. Para que tudo isso passe de uma forma mais tranquila, é importante que as mães tenham informação. Então,
essa informação que você está recebendo agora pode ser fundamental, muitas vezes, para que você lá na frente não tenha esses problemas, para que você não corra o risco de ter que, por exemplo, procurar um hospital para drenar uma mama que fez uma mastite, um pus e que às vezes é preciso drenar. Então, para prevenir tudo isso, lembrar de todos esses passos que eu falei, que são fundamentais. A segunda dificuldade mais comum que as mamães apresentam na amamentação é a dúvida do pouco leite. E associada a isso, algumas têm a dúvida se meu leite é fraco ou não. Será que meu leite é bom? Será que meu leite é fraco? Então, lembrar que o pouco leite, ele normalmente está associado, muitas das vezes, a uma pega incorreta, a uma sucção ineficaz. Quando a sucção é eficiente, quando esse bebê mama com eficiência, quando ele consegue extrair o leite, essa mama vai estar trabalhando de forma adequada e essa mamãe vai ter leite suficiente. Uma das principais causas do desmame precoce, entre o primeiro e o segundo mês de vida principalmente, é a dúvida do pouco leite, a perca de peso, o bebê está fazendo pouco xixi, o bebê está mamando o tempo inteiro essa mama, a mamãe sente a mama muito vazia, ela se sente muito cansada. E quando ela vai a um profissional de saúde, ou a uma unidade de saúde, ou ao pediatra, ou a um consultor de amamentação, eventualmente ela vai dizer a queixa: eu acho que eu tenho pouco leite porque meu bebê quer mamar o tempo inteiro. Na natureza, a causa do pouco leite, ela é muito rara, a verdadeira causa, então, que é uma hipoplasia mamária, ou seja, um problema congênito, onde a mama ela não se desenvolveu adequadamente. Então é uma condição muito rara, pouquíssimas mulheres têm essa condição. A grande maioria das mulheres, ou seja, quase a totalidade, possui uma mama com capacidade de produzir leite suficiente para o seu bebê. Mas aí nós vamos conversar o que acontece que pode ocasionar essa não produção. Uma outra forma também que às vezes as mães podem apresentar pouca produção é quando elas fazem algum processo cirúrgico na mama, ou por uma redução de mama, uma mamoplastia redutora, ou por alguma situação que elas precisaram fazer cirurgia, por um câncer de mama ou por um nódulo, e precisou ser removido parte desse tecido glandular, e aí sim ela vai ter menos tecido glandular e ela pode produzir menos leite. Mas essas duas situações são duas situações muito específicas, que não é o caso da maioria das mães. Porque a maioria das mulheres, quando elas ganham os bebezinhos e que esse leite desce, elas acabam ficando com o peito super cheio, elas falam: nossa, quanto leite, olha o meu peito, como ficou cheio. Às vezes ele chega a dobrar de volume, às vezes até triplicar. Eu tive já situações em que a mãe falou que o peito dela chegava a ser 3 vezes menor do que aquele momento que tinha descida do leite. Então lembre-se disso, que quando eu tive o meu bebê e eu tive a descida do leite, eu produzi todo aquele volume, é porque a minha mama tem capacidade de produzir todo aquele volume. Eu preciso reconhecer o que está acontecendo para verificar como fazer para adequar essa mamada para que eu tenha leite suficiente. Uma das primeiras coisas que pode ocasionar a pouca produção de leite é o esvaziamento ineficaz dessa mama. O que significa isso? Então, quando meu bebê está sugando, será que a sucção dele está sendo eficiente? Ou seja, será que ele está conseguindo extrair esse leite de forma adequada? Quando a mama, ela produz leite, mas não sai leite na quantidade em que está sendo produzida, ela vai diminuindo a produção para autorregular. Para que essa mãe não tenha um problema, para que ela não tenha uma mastite, para que ela não tenha um engurgitamento, então automaticamente a mama vai trabalhando conforme o que está saindo. Se o bebê está sugando, mas não está conseguindo retirar bem esse leite, se essa sucção dele não está sendo eficaz, então a mama começa a produzir menos leite. Outra forma também, às vezes eu não estou fazendo livre demanda, isso é fundamental. A livre demanda é eu deixar o bebê mamar por quanto tempo ele quiser e quando ele quiser. Na livre demanda eu não coloco horários fixos para o meu bebê. Na livre demanda eu deixo que o meu bebê procure para que ele mame e deixo que ele mame satisfatoriamente. Agora, se a sucção dele não está eficaz, ele vai ter que sugar várias vezes e continuamente, porque o estômago vai estar recebendo um volume muito pequeno. Então é aquele bebê que mama o tempo inteiro, não consegue tirar bem o leite, a mama não é esvaziada e automaticamente essa produção pode diminuir. Então vamos lembrar, primeira causa de pouca produção, sucção ineficaz. Segunda causa de pouca produção, horários rígidos para mamada, não fazer a livre demanda. Então lembrar que a livre demanda é fundamental quando eu quero ter uma boa produção de leite.
E livre demanda, gente, não é só de dia, é à noite também. À noite é muito importante que o bebê sugue o peito de vocês, porque é à noite que é o pico maior da produção da prolactina, que é o hormônio que faz com que esse leite seja produzido. Então, quando o bebê suga à noite, é um maior estímulo e é uma maior produção de leite. Quando eu restringo as mamadas noturnas, ou porque eu quero descansar, ou porque eu estou muito cansado, enfim, e eu acabo oferecendo uma mamadeira, por exemplo, o bebê suga menos nesse período, diminui mais ainda a minha produção. Então, a livre demanda é fundamental, independente do horário. Então, é de madrugada, é no início da manhã, é ao meio-dia, é o tempo todo. A livre demanda, ela tem que ser respeitada para que eu tenha uma boa produção de leite. Outra causa, né, que diminui muito a produção de leite das mulheres, a gente precisa lembrar que é o cansaço, a fadiga, né? Às vezes essa mãe está extenuada, ela está já ultrapassada, ela está várias noites sem dormir, ela não consegue tomar banho direito, ela não consegue comer, né? Ela não consegue se hidratar. Então, esse cansaço físico, esse desgaste também diminui a produção. É sempre importante salientar que se essa mãe teve uma noite mal dormida, esse sono não foi aquelas coisas, a nenê, o bebê, né? O bebê exigiu muito a noite toda e essa mãe está muito cansada, ela precisa em algum momento do dia, quando esse bebê dormir, fizer um cochilo, ela também deitar e cochilar. Ela precisa fazer vários descansos durante o dia, se for possível, para que ela consiga também repor essas energias, para que ela consiga produzir leite. Então, isso também é um dificultador na produção de leite. A alimentação, eu acabei de falar, uma mãe que não se alimenta direito, ela não vai ter combustível para produzir leite, uma quantidade suficiente. Então, na amamentação, não é o momento de a gente estar fazendo uma dieta, principalmente se a gente está com pouca produção de leite. Nesse momento, vocês precisam ingerir alimentos saudáveis, alimentos que façam com que vocês tenham calorias e nutrientes suficientes para nutrir o organismo de vocês e para produzir um leitinho de qualidade. Se hidratar, hidrate, tome líquido, tome chás, tome sucos, o que você gostar, mamãe, mas é importante tomar líquidos. A água é fundamental. Mamãe pode tomar a água quantas vezes ela quiser, no momento que ela quiser e o quanto ela tiver de sede. Não precisa exagerar, não precisa tomar 8 litros de água por dia. Mas é importante que a mamãe se hidrate bem, que ela tome bastante líquido. E uma das coisas também fundamentais para que essa mãe melhore a produção de leite, que ela tenha leitinho para o seu bebê, é o apoio, é o sossego, é a privacidade, é a tranquilidade. Isso é fundamental. Uma mãe que tem um ambiente estressante, que tem pessoas que falam para ela coisas que deixem ela para baixo, que baixem a autoestima, que deixem ela se sentindo, talvez, uma mãe que não seja exemplar, aquela mãe que não está conseguindo alimentar bem o seu filho, aquela mãe que não consegue nem produzir leite para o seu bebê, imagina. Então, o psicológico dessa mulher está muito fragilizado nesse momento. Os primeiros meses pós-parto são momentos muito delicados para a mãe. Esses primeiros 3 meses, que ainda tem o fator da esterogestação para o bebê, que é o bebê ainda se sentindo parte do corpo dessa mãe, que ele exige muito dela, associado, né, à questão de que nós precisamos dar conta de tudo, de que nós precisamos ser as mulheres que conseguem fazer tudo, que conseguem dar conta desse bebê, dar conta de estar bem, de estar feliz. Tudo isso é uma pressão muito grande em cima da gente e faz com que nós, mulheres, muitas vezes não percebamos, mas tenhamos um desgaste muito grande. Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas têm que nos trazer conforto, nos dar apoio, nos deixar bem, trazer leveza para esse ambiente, né? Oferecer para a gente coisas que nos ajudem a nos sentir melhor e não falar coisas que nos deixem com a autoestima mais baixa, que nos deixem mais tristes, que nos deixem com a dúvida. As dúvidas sempre vão nos causar alguma dificuldade na amamentação. Será que eu consigo? Será que eu tenho leite? Será que meu leite é bom? Será que estou fazendo certo? Será que meu bebê está bem? Será? Então, essa dúvida, coisas e perguntas, informações, principalmente da família, dos amigos próximos,
elas não podem fazer com que a mãe se sinta realmente incompetente e com dúvidas em relação à amamentação. As pessoas têm que ajudar. E para isso, nós temos que trazer afirmações positivas para essas mães. Você consegue, vai ficar tudo bem, olha como seu bebê está bem, você vai conseguir produzir maior quantidade de leite, é só você descansar, tente descansar um pouco mais, se alimente um pouco melhor. Então as pessoas têm que nos ajudar e não nos trazer dúvidas e colocar questionamentos em relação à nossa atitude de mãe, né? A nossa conduta de mãe, a nossa postura de mãe e a como nós estamos ou não conseguindo cuidar do nosso bebê. Toda mãe, ela sempre tenta fazer o melhor pelo seu bebê. Aquela mãe que deseja amamentar, aquela mãe que deseja realmente seguir com a amamentação, ela precisa de informações úteis, de apoio, de afirmações positivas. É isso que uma mãe que está amamentando precisa e não que ela seja questionada em relação àquilo que ela está fazendo, se está certo ou não. Isso vai fazer uma diferença muito grande, tanto na vida dessa mãe quanto na vida desse bebê. Lembrar que quanto mais o bebê mamar, mais leite será produzido. Então, nosso peito é uma fábrica. Quanto mais sai, mais leite vem. Quanto mais sai, mais leite vem. Então, lembre, mamãe, acredite em você, acredite no seu poder de maternidade, no seu poder de mãe, que gestou esse bebê, que colocou esse bebê no mundo, que teve um monte de leite lá na cojadura, que essa mama ficou super cheia. E cuide de você, cuide da sua alimentação, do seu sono. Deixe o bebê mamar livre demanda, durma com seu bebê se for preciso, né? Tanto de dia quanto à noite, que o seu leite vai ser sim produzido em quantidade suficiente. A natureza é sábia e ela vai fazer o melhor por você e pelo seu bebê. Outra dúvida muito comum para as mães em relação à amamentação, e é uma das grandes dificuldades das mulheres, é a questão dos mamilos planos ou invertidos. Então, os tipos de bico, eles são diferentes. Tem mães que têm um mamilo maior, mais protruso, outras têm um pouco menor, outras têm um mamilo plano, que quase não aparece, e algumas têm um mamilo bem para dentro, invertido, parece até um umbiguinho. A gente precisa lembrar que o bebê, quando ele vai sugar, ele tem que abocanhar toda a areola para que ele consiga fazer a extração desse leite. Não é apenas no mamilo que vai ter leite. É claro que o mamilo é um facilitador para a pega do bebê, porque quando o mamilo senta na língua ou quando ele toca no céu da boca, isso faz com que o bebê desperte no bebê o estímulo de sucção. Então ele vai fazer a busca para sugar. Quando a mãe não tem esse mamilo tão protruso, ou quando ela tem um mamilo invertido ou plano, pode ser que esse bebê replane um pouquinho mais para pegar. Mas é possível sim amamentar, independente do tipo de mamilo que a mamãe tiver. O que a gente precisa lembrar nesse momento? Nós precisamos lembrar que essa mãe vai precisar de ajuda, principalmente as mães com mamilo invertido e mamilo muito plano, lá na maternidade, lá na sala de parto. A primeira coisa que toda mãe deve fazer é levar o seu bebê ao peito na primeira hora de vida. Isso é fundamental porque o bebê está bem ativo e ele está com um instinto de busca para que ele sugue nesse momento. Então não deixe muito tempo após o nascimento para oferecer o peito ao bebê. A ajuda de um profissional é fundamental. Então lá na sala de parto, na maternidade, onde você tiver o seu bebê, se você tiver um parto domiciliar, a pessoa que estiver junto ao seu lado, o profissional que estiver, é importante que ele conduza o bebê ao peito e faça com que esse bebê abocanhe toda a areola. Tem que fazer uma prega para esse bebê sentir alguma coisa na linguinha dele, para ele começar a sugar. Isso é fundamental. Outra coisa importante é jamais deixar essa areola tensa, endurecida. Então, como eu falei anteriormente, a areola dura, a areola tensa dificulta a mamada. Então, vamos lembrar que vocês têm que deixar sempre bem macia essa areola para que se facilite a pega desse bebê. Alguns exercícios que o pessoal indica, faz alguns exercícios durante a gravidez para trazer esse mamilo para fora, eles não vão funcionar. Então, atualmente, não se indica nenhum exercício de manobra para tracionar esse mamilo, para puxar, para fazer exteriorizar esse mamilo, porque não funciona. Às vezes ele sai no momento que você manipula, que você faz o exercício, mas alguns instantes depois, 10 segundos depois, ele já inverte e volta para o lugar de onde ele era, porque anatomicamente ele é assim. Então ele não vai mudar. Então, quando o bebê sugar, eventualmente esse mamilo vai vir para fora. Na próxima sucção vai vir de novo, na próxima vai vir de novo. E como o bebê vai mamar muitas vezes,
Alguns mamilos podem até ficar para fora, mas algumas mães vão ter o mamilo invertido, independente do tempo que elas amamentaram. Então eu tenho mães que eu atendo e que já estão no terceiro filho, que amamentaram as três crianças, e esse mamilo não ficou para fora, ele continua invertido. Por quê? Porque ele é assim, né? Vamos dar um exemplo muito comum, né? O nariz, ou ele é grande, ou ele é pequeno, ou ele é torto. Como que eu vou fazer para modificar esse nariz? Não adianta fazer nenhum exercício, nem puxar, nem prender, nem nada. O que eu tenho que fazer? Uma cirurgia plástica. No mamilo, é exatamente isso. Só seria possível com uma cirurgia plástica exteriorizar esse mamilo, mas não é funcional. Não vai ficar bom. Então, por isso que os médicos nem indicam que seja feito. Porque o bebê, quando ele consegue abocanhar da forma adequada, ele vai se acostumar com aquilo, ele vai reconhecer aquele peito como seu local de conforto, ele vai reconhecer aquele peito como seu local de nutrição e vai sugar aquele mamilo e vai conseguir mamar e vai se satisfazer. Então não é necessário nenhum tipo de artifício, de manobra, de exercício, de puxar com bombinha, nada. Outra coisa que às vezes os profissionais de saúde acabam indicando muito são os bicos de silicone. O bico de silicone, ele é um intermediário utilizado para colocar sobre a mama para fazer com que o bebê abocanhe mais facilmente esse peito. Mas na verdade a gente se ilude, porque o bebê põe a boquinha, ele é um plástico, né, um silicone que você coloca aqui no peito, e às vezes a boquinha escorrega e o bebê fica ali sugando, mas ele suga só o plástico, ele fica apertando, engolindo o ar, gastando energia. Na grande maioria das vezes ele não consegue extrair o leite, ele dorme de cansaço, dorme de fome e ele acaba perdendo peso, fazendo pouco xixi, fazendo febre. Então a indicação nunca é utilizar bico de silicone. É fazer com que o bebê mame com aquilo que ele tem. Porque assim, mãe, você pode até pôr um bico de silicone, você vai ter às vezes a sensação de que o bebê está sugando, mas na grande maioria das vezes você vai perceber que o seu bebê está sempre ficando insaciado. Então, lembrar que esses intermediários não são adequados. Se for possível, né, o profissional estiver ajudando, jogar umas gotinhas de leite com uma seringuinha de insulina para que esse bebê sinta que tem alguma coisa e sugue, isso sim vai ser eficaz. Mas intermediário, bico de silicone não deve ser utilizado. Conchinha também não deve ser utilizado, porque a conchinha vai fazer com que essa pele fique ali fazendo um tempo grande com plástico, vai fazer umidade, vai começar a crescer bactérias, fungos, então também não é indicado. Então, para que o bebê consiga mamar o peito, deixe sempre macio esse peito, deixe essa areola bem macia para que esse bebê consiga abocanhar adequadamente. Mude a posição do bebê, às vezes uma posição invertida facilita, às vezes a posição sentadinho de cavalinho facilita. Então mudar a posição do bebê também vai ajudar e fazer sempre com que o seu bebê fique bem próximo a você. Corpo colado, barriga com barriga, bochecha encostando no seu peito, para que ele tenha maior possibilidade de sentir essa areola e mamar mais facilmente. A quarta maior dificuldade que as mamães relatam, né, na amamentação é a falta de informação e de preparo para esse momento. Então, a grande maioria das mães, né, se preocupa com aquilo que está mais próximo, que é com o parto, que é com o nascimento desse bebê, que é onde eu vou ganhar o meu bebê, que é como vai ser esse parto, se eu vou ter um parto normal, se eu vou ter uma doula, se eu vou fazer uma cesárea, enfim, né? As mães se preocupam muito com esse momento, que é o momento da chegada do bebê, de como esse bebê vai vir. E outra coisa que as mamães às vezes se preocupam muito é com o enxoval do bebê. E dentro desse enxoval eu coloco também os artifícios utilizados para amamentação. Então, às vezes as mamães não se preocupam tanto em se preparar de como amamentar, que é o fundamental. Mas elas se preocupam em ter coisas que vão auxiliar elas na amamentação e que na verdade não auxiliam, que é o quê? Um bico de silicone, uma conchinha, a chupeta, uma chuquinha, bombas tira-leite. Tudo isso é desnecessário se você conseguir ter informação adequada para fazer com que o seu bebê abocanhe adequadamente e consiga fazer uma mamada eficiente. Então, lembrar que esses artifícios da amamentação, na grande maioria das vezes, eles são prejudiciais. Não é necessário que a mamãe invista nenhum dinheiro nisso, porque ela vai, depois que esse bebê nascer, talvez, né, precisar de uma ou outra coisa. Às vezes ela tem muita produção de leite e ela vai achar mais confortável extrair com uma bomba elétrica.
mas ela só vai comprar se for necessário. As outras coisas realmente são desnecessárias e eu não oriento. Principalmente os artifícios como chupeta e mamadeira, porque uma vez que nós temos isso em casa, a tendência é que a gente coloque em uso. E tanto a chupeta quanto a mamadeira podem fazer o que chamamos de confusão de bicos, e o bebê acaba tendo mais dificuldade para mamar e na maioria das vezes leva ao desmame precoce. Então isso não é orientado. Mas ter uma informação de qualidade, uma informação eficiente, que te ajude nesse momento da amamentação, principalmente nos primeiros 15 dias, isso é primordial. É importante, mamãe, que você converse com profissionais que trabalhem com amamentação, que você siga, canais que falem sobre amamentação, uma informação de qualidade, consistente, que você possa realmente utilizar. Então, ouvir informações de qualidade. Às vezes as avós, as tias mais antigas, elas querem trazer, de coisas que elas utilizavam na época. Então, mas na minha época eu dava aguinha pro meu bebê. Na minha época a gente utilizava chazinho, que era bom, então o bebê tomava chá. Na minha época a gente acabava dando uma mamadeira ou outra porque o leite era fraco. Então não escutem essas informações. Procurem grupos de amamentação que tenham profissionais ou que tenham mães envolvidas na amamentação e que tragam uma informação de qualidade, isso é muito importante. Ou procurem os profissionais, nós temos hoje muitos profissionais qualificados que trabalham aí na internet, que como eu estão trazendo informações de qualidade para vocês, um conhecimento científico, mas que vai ajudar muito vocês. Então, minha informação é muito importante que vocês consigam realmente, que com a informação vocês terão uma base para uma amamentação mais saudável, uma amamentação de sucesso e que esse bebê de vocês vai conseguir mamar aí por muito tempo. A quinta e última dificuldade que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês, que é muito comentada pelas mães, é a falta de apoio e as críticas a essa mulher. Então, lembrar que tanto a amamentação quanto o parto são temas que são muito divergentes. Às vezes, para mim, a amamentação foi algo muito prazeroso, foi uma amamentação sem nenhuma dificuldade, eu não tive dor, eu não tive mastite, eu não tive engurgitamento, meu bebê mamou até 3 anos e foi maravilhoso. E tem outras mães que não, tem mães que às vezes tiveram muita dor, muita dificuldade, o bebê não conseguia pegar o peito e por aí vai, e muitas vezes acabaram desistindo da amamentação. E a impressão de cada uma, a impressão que cada uma vai passar, realmente vai fazer com que a mãe que está grávida e que está esperando esse bebê, principalmente quando for o primeiro filho, pode realmente trazer uma certa ansiedade. Então lembrar que as dificuldades que nós às vezes apresentamos para essas mulheres podem realmente trazer uma má impressão dessa mãe com a amamentação. Evite colocar suas experiências como muito negativas. Você até pode colocar que para mim foi assim ou foi assado, mas para cada mulher é diferente e para cada filha é diferente. Outro dia eu atendi uma mãe que tinha 4 crianças. As 3 primeiras crianças, ela amamentou sem nenhum problema. E no último bebê, que foi agora recentemente, ela teve muita dificuldade para amamentar. E ela falou para mim, Annelise, olha, eu não sei, mas assim, nenhuma das outras 3 boquinhas era igual a essa. Então ela estava com fissura, com muita dor, e ela falou, gente, eu tive tanta facilidade para amamentar dos outros 3 filhos, e esse eu tô com tanta dificuldade, é porque realmente a amamentação é muito particular para cada bebê. Cada bebê vai apresentar uma possibilidade de sucção, vai apresentar uma dificuldade, vai apresentar, às vezes, um maior tempo para se entrosar com essa mãe, para se entrosar com esse peito. E é assim, cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe. E nós falamos que esse binômio mãe e filho leva um tempo para se organizar, para se adaptar, e tudo isso vai sendo construído. E para que isso aconteça, precisa realmente do apoio. E esse apoio, como eu já falei anteriormente, é fundamental. O apoio de quem? O apoio dos profissionais de saúde, o apoio da família, o apoio do companheiro, da companheira, o apoio da sociedade em geral. Porque quando a mãe ela ouve muitas críticas da amamentação da sociedade, da mídia, enfim, a tendência dela é ficar muito sugestionada àquilo. Ou seja, se é tão difícil assim, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir. Mas lembrar que hoje em dia nós temos uma grande possibilidade de informações e que essas informações vão trazer o empoderamento para essas mães. Quando a mãe tem conhecimento, quando ela tem informação, ela vai desenvolver dentro dela um empoderamento que vai fazer com que ela realmente siga naquele propósito que ela se dispôs, que é amamentar o seu bebê.
mas lembrar que todos nós podemos ajudá-la e é fundamental que a família olhe para essa mulher com cuidado. Essa mulher tem que ser cuidada. Ela não precisa de palpites, ela não precisa de julgamento. Ela precisa realmente de alguém que a acolha, que a entenda, que a escute, que a leve a um banco de leite, que a leve a um consultor de amamentação, que a leve a um profissional de saúde, que ajude de alguma maneira a que ela persista e que ela siga na amamentação. Porque algumas dificuldades realmente podem existir, mas se ela tiver esse apoio, e com esse apoio ela vai conseguir seguir adiante. Há uma frase que é muito legal, que se fala muito, né? Como se fosse um mantra na amamentação: tudo passa. E realmente tudo passa. Se a mamãe, ela se sentir tranquila, se ela se sentir acolhida, com certeza ela vai ter mais facilidade sim para conseguir seguir adiante essa amamentação. Senão, muitas vezes ela acaba desistindo. E lembrar que aqui o papel do pai, do companheiro ou da companheira é fundamental. Os homens devem realmente tomar o seu local de pai, acolher essa mulher, proteger, né, e ajudá-la. Ajudá-la sem julgá-la, sem trazer opiniões que a denigram, que deixem ela com a autoestima mais baixa, mas fazendo com que ela se sinta acolhida, com que realmente ela perceba que tem alguém olhando para ela. E nesse sentido, o pai realmente pode dar todo esse suporte. E lembrar, né? Menos julgamento e mais apoio, que isso realmente vai fazer toda a diferença na vida dessa mulher e na vida desse bebê. E também na vida da sociedade. Que com a amamentação, com mais amor, com mais carinho, a gente tem um planeta mais saudável.